Boa tarde a todas e todas, né? Tivemos uma manhã aí bastante rica, né, de reflexões, né, de partilha de conhecimento, né, aí por parte dos palestrantes, mas também, né, com muita participação dos participantes aqui no chat, né, muito bacana esse processo. Então, seguimos aqui com as apresentações, né, à tarde, começando pela Andréia Helena, né, que faz parte da Clínica Consciência. Vou apresentar aqui brevemente o seu currículo, Andréia. Então, Andréia é psicóloga clínica, bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia da saúde hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe e também pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em psicologia existencialista sartreana pela Universidade, pela Unisul, né? Fundadora e sócia da Clínica Consciência Psicologia. Andréia, fica à vontade, né? 40 minutos de exposição. Quando faltar 10 minutos, eu te dou um toque aqui, tá? Obrigada. Boa tarde, então. Eu fiquei, então, com o tema de trazer alguns aspectos práticos, né, do dia a dia da clínica, que é mostrar para vocês o formato, a forma com que a gente organizou esses conceitos todos do existencialismo para aplicar no nosso dia a dia da Clínica Consciência. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Vou estar compartilhando aqui. Demora um pouquinho para entrar, mas já vai entrar. Bom, então a Clínica Consciência é formada por mim, pela psicóloga Eliane Termes Torres, que muitos devem conhecer, e pela psicóloga Fabiola Lancaro. A gente começou em 2015, em janeiro de 2015, mas nós já nos conhecíamos antes, né? A Eliane já desde 2013, a Fabiola desde 2011. E essa forma de organizar esse trabalho, esse processo da psicoterapia, ele já começou lá atrás, né, num grupo de estudos que a Eliane organizou junto com a psicóloga Juliana Topanotti de Mello, e já existia uma clínica lá que chamava Consciência, que era até um trocadilho com a palavra consciência, para falar do método científico, né? E então, nós, quando abrimos a clínica em 2015, a gente deu continuidade à utilização e aplicação dessa organização dos conceitos aqui, que eu vou apresentar para vocês, tá? Aqui somos nós três, né? Acho que todo mundo está vendo a tela, acredito. O som também tá bom, se tiver ruim, quiserem dar uma sinalizada. Estamos ouvindo bem, Andréia. Tudo certo. E então aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né, que como a maior parte dos existencialistas a gente bebe um pouco lá da fonte do NUCA, a Eliane e a Juliana passaram por lá. Eu até cheguei a participar de um último resgate de algumas turmas do NUCA, assim, recentemente, 2012, eu acho. E esse modo de organizar, então, a prática clínica também já foi apresentado pela Juliana e pela Eliane num grupo de estudos dentro do Psiclin, que foi organizado pela Dani. E também teve complementações aí, né, e apoio, suporte do Fernando Castro, por meio de interações aí com a Eliane e com a Juliana, principalmente na organização de alguns modelos, assim, que foram depois desenvolvidos e organizados pela Eliane e pela Juliana. Então, aí tá a Eliane e a Juliana. Então, o que eu queria também deixar claro, assim, né, a gente não tem a pretensão aqui de dar conta de todos os tipos de psicopatologia ou tipos de impasse. A gente fez aqui um esqueleto, né, um passo a passo, assim, um esqueleto básico para a gente começar a pensar como isso pode ser aplicado na clínica. Então, assim, como levar todos esses conceitos e essas etapas que os colegas apresentaram para a prática clínica. A gente não pretende dar todas as respostas, né, obviamente, porque acho que isso ainda está por se construir, mas a gente quer dar uma pincelada nisso para que tenha alguns insights aí, né, de alguma forma de como fazer esse encadeamento, assim, e essa articulação com a narrativa do cliente, do paciente, do sujeito, né? Então, a gente vai trazer um pouco nesse sentido, vai ser uma forma mais didática, recortada, um pouco mais simplificada, e muito importante que os colegas trouxeram tanto na pergunta, quanto acho que a Marisa comentou, não é a ideia que se enrijeça nesse passo a passo, né? Então, a gente vai forçar para que todo cliente passe nessa ordem
por essas etapas, assim, tem vários pré-requisitos, como a severidade do caso, como já foi falado, estabelecimento do vínculo e da atmosfera terapêutica, né? Várias questões que a gente não vai entrar, mas que eu queria aqui reforçar que estão subentendidas e que a gente vai dar um foco, né, de uma maneira específica aí, mas que a gente está fazendo em nossas palavras aí essas questões que já foram abordadas, né? E a partir daí depois ficam também as perguntas, tá? Então, vamos lá. Só para partir de um ponto inicial, acho que a ideia aqui também não é adentrar os conceitos, mas eu vou ler aqui para vocês um trecho para a gente ter um ponto de partida. Então, quando o sujeito se complica psicologicamente, ele experimenta uma intercorrência na trajetória que tem estabelecido em direção à concretização do seu projeto de ser, né? Projeto de ser desejado. E as complicações psicológicas são compreendidas enquanto um modo de relação do sujeito com o mundo, com os outros, com ele mesmo, implicando o enredamento de uma personalidade. Citação da Daniela Schneider. É neste momento que com mais frequência ele corre então o processo de psicoterapia, né? Então, como já foi dito, existem os casos reativos, mas é muito mais comum que se tenha alguns componentes que têm a ver com a inviabilização do projeto de ser, né? E até porque como esses casos que tem essa questão do projeto, eles ficam mais tempo na clínica, então eles acabam sendo a maior parte dos pacientes que a gente atende, né? Porque o processo de psicoterapia vai durar um tempo maior. Então, só para a gente trazer aí pelo menos um dos elementos assim, né, mais amplos assim, para a gente saber o que a gente está, como é que começa esse processo, né? Os colegas também já aprofundaram mais. Em linhas bem amplas, então a gente vai olhar para algumas demandas que vão chegar, uma problemática, um impasse, né, uma situação vivida, uma situação concreta. A gente vai ter a etapa da verificação, o Sérgio também já falou bastante, né? Então, assim, é a grande etapa, assim, né, que nos dá segurança para fazer as localizações, que nos dá segurança para a gente estar seguro nas nossas hipóteses, né? E a gente conseguir realmente fazer o entendimento teórico, científico do caso, né? A gente vai ter a terceira etapa ali, que é a abertura de possibilidades concretas, né, que vão então ser feitas a partir da verificação dessas afetações psicológicas e também do antropológico, porque é no antropológico que a gente vai encontrar essas saídas e essas possibilidades, né, com o fim, destino ali, então, do número 4, que é a viabilização dos sujeitos, do seu projeto e das relações, saindo da solidão, como o Sérgio já colocou, estabelecendo essas relações de mediação, que são o que possibilitam, então, o avanço, né, a segurança psicológica para que ele possa dar continuidade aí à sua existência. Então, indo bem para um olhar prático, assim, né, do que chega na clínica, como é que chega, o que a gente fala, o que a gente pergunta, acho que isso também, hoje eu sou responsável pelas supervisões da clínica, né, então, estudantes recém-formados, é muito difícil ainda de dimensionar, né? Como é que a gente vai para uma primeira sessão, o que a gente pergunta, o que aquela fala do paciente está se referindo, é um saber, é um sintoma, é uma mediação, o que é antropológico, né? Esse detalhamento, assim, essa tradução de linguagens quase, né? Como se fossem duas línguas aí que a gente tem que conectar, porque é com esse discurso senso comum e cúmplice que a gente vai ter que dialogar, né? Então, a gente tenta já trazer essas perguntas que estão aí na tela para vocês, para a gente tentar não perguntar o porquê que ele está ali, para não direcionar para uma explicação, né? Mas tentando já trazer assim, o que aconteceu, como é que acontece, o que ocorre, né? E o que te fez buscar a terapia, porque ele vai trazer um pouco da problemática dele. A gente vai, sim, nesse começo, coletar dados de biografia, de história de vida e de identificação, mas a gente não vai para aquele caminho da anamnese, né, que às vezes a gente tem que coletar todo o histórico do paciente com um grande dado de informação, de passado, assim. A gente vai fazendo isso, mas a gente vai começar já entendendo a problemática, né, o impasse, a descrição, para a gente dar já uma primeira direcionada nesse relato. Porém, o relato vai vir da maneira como o paciente desejar e como ele consegue articular as informações, né? Vai vir como uma narrativa que é uma elaboração de segundo grau, uma elaboração cúmplice, né? Com as palavras dele e da forma organizada ou desorganizada que vier, né? Afetado, mais afetado ou menos afetada, com mais sintoma dentro da sessão ou menos sintoma dentro da sessão, e ele vai falar livremente.
Nessa fala livre, essa fala livre a gente considera ela sim, tá? Ela não é ainda a problemática em si, ela não é a verificação, mas é com ela que a gente tem que dialogar e é dali que a gente começa a destrinchar, mais ou menos assim, como se fossem tópicos, quais são as queixas, do que a pessoa se queixa, o que para ela é motivo para ela estar ali, qual que é o problema da forma como ela enxerga. Né? E a gente vai, então, registrar esses relatos, essas colocações assim, do paciente, já tentando organizar dentro da lógica dos perfis. Né? Então, vai ter algumas queixas ali que é com uma esposa, marido, vai ter alguns que é no trabalho, vai ter alguns que é com filho, assim por diante. E a gente vai organizando mentalmente em um prontuário, né, de alguma forma, essa roda dos perfis, e se ele não abordar também outros perfis, a gente pode já conduzir para ver como é que estão os outros perfis, né? Então, só que nessa fala a gente já tem que estar antenado assim para algumas palavras, alguns conceitos que podem se destacar e que são muito importantes. Todas as palavras que se referirem ao sofrimento psicológico, elas vão saltar aos nossos olhos, né? Porque é isso que a gente está querendo investigar e compreender. Então, palavras que fazem referência a sintomas, como meu coração quase saiu pela boca, chorei muito, fiquei com raiva, né? São as palavras que descrevem mais os sintomas. E as palavras mais de autorreferência, elas vão aí indicar, né? Meio ainda distante, assim, mas vão ser o que a gente chama de indicativo de um saber. Né? Então, fiquei ali me sentindo a pessoa mais incompetente do mundo, né? Fiquei me sentindo trouxa. Nessas horas, né, eu acho que eu sou um fracassado, né? Fracassado fala um pouco com o futuro também, mas... Então, assim, são palavras que vão... a gente tem que destacar de alguma maneira, porque aí a gente vai começando a chegar na segunda etapa, que seria verificar essa queixa, tá? Então, esse relato ainda é bem geral, né? E ele é na consciência de segundo grau. E aí a gente coloca um modelinho bem singelo, assim, e que é muito revelador e muito potente, que permite já a gente começar a introduzir um pouco desse conceito na linguagem e de uma forma introdutória para que o paciente possa se valer disso e começar a dialogar com esse discurso dele, né? Então, a ideia desse modelinho aqui é que ele entenda que o problema não está dentro dele, na cabeça dele, que não é mental, que não é um problema com ele, que não é ideia de doença, como também já foi falado. Também não é problema lá do objeto, que o objeto pode ser um objeto concreto que desencadeou uma afetação, sei lá, uma aliança, uma lembrança, uma carta, né? Mas pode ser também o olhar, a fala de alguém, ou inicialmente aqui vai ser a pessoa, que a gente já não verificou muito. Então, é a minha esposa, o meu chefe e tal. E o problema então não é que o chefe é grosseiro, não é que a esposa né, é isso, é aquilo, que como às vezes vem muitas vezes nesse discurso. O problema é nessa interação, de como ele se afeta com o objeto e como ele, ao estar afetado, vai se direcionar para esse e acaba ali alguma alteração desse objeto. Então, a gente começa porque no começo das primeiras sessões, depende muito do caso, mas a gente não vai ter muitos elementos ainda todo o impasse psicológico. Então, a gente vai localizando por meio de alguns conceitos que permitem organizar um pouco, né, esse discurso do paciente. Tem alguém com o microfone ligado aí, né? Tem que dar um toque. Isso, gente. Por favor, se puderem deixar os microfones desligados. Vocês conseguem ver o que é. Vocês conseguem... Por favor, André. Pode falar. Você não está com o vídeo registrante, tá? Oi? A sua imagem, a sua câmera está desligada, Andréia? Não era para estar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar a tela, tá? Não, é só ligar teu vídeo. Vê se ligou agora. É só tu ligar o vídeo. Não, agora a apresentação... O vídeo está ligado. É que às vezes... Bem, então às continuemos, né? Porque... às vezes com a apresentação o vídeo desaparece, né? Acontece. Tudo bem. No computador. Tá, mas estão vendo a apresentação? Tem algumas pessoas pedindo para te falar um pouquinho mais alto também, Andréia, se tu puder.
Eu esqueci de colocar o fone, talvez com o microfone aqui mais próximo da boca acho que vai ficar melhor, tá bom? Vamos lá, vocês vão... Ficou melhor? Testando. Dá para ouvir? Acho que sim, Andréia, acho que melhorou. Tá bom, eu vou segurar aqui. Então, melhorou. assim, né? Aí, melhorou? Tá. Aí, então, assim, a partir daquele modelo, então, a gente vai para um segundo modelo aqui, onde a gente vai fragmentar, digamos, esse círculo amarelo ali, então, que é o que a gente vai colocar os diferentes perfis para o sujeito, né? Então, é muito importante que a gente vá colocando as palavras que o próprio paciente traz na sessão de uma maneira organizada para que ele entenda que tem, então, esse jogo aí de afetação, né? E aí aqui, então, tem um terceiro modelo que a gente usa também para entender os casos e também para ajudar o paciente a se situar, colocando as palavras dele, que é o que mostra um pouco dessa roda dos perfis, que o Sérgio fez lá, telas girando, né? Como que, então, é importante que a gente acesse essas queixas em todos os perfis, para que a gente consiga chegar a uma verificação completa, e que existe, então, esse nível ali, que as flechas verdes horizontais, que é o nível da espontaneidade, da imersão, né, do mergulho na situação, e que existe lá em cima aquele balãozinho da nuvenzinha, então, que é a elaboração reflexiva, que pode ser a elaboração reflexiva crítica ou cúmplice, né, dependendo da situação, mas que é por ali que existe uma apropriação. Então, o paciente começando a diferenciar que existe uma elaboração e existe uma vivência e que não necessariamente essas coisas vão coincidir, né, já vai facilitando também ele para trazer o discurso, para ele acompanhar o direcionamento que a gente vai fazendo na sessão, né, para que a gente consiga chegar na verificação. Então, acho que pulamos alguma coisa aqui. Enquanto a gente falava, eu pulei alguns. Então, assim, depois da queixa narrada, a gente vai para uma queixa verificada. O que a gente chama de queixa verificada? A gente precisa, então, entender um pouco mais aprofundadamente essa queixa e correlacioná-la com os conceitos, né, do existencialismo. Ela ainda é geral, ela ainda é na consciência de segundo grau, ela vai ser abordada por perfis, né? A gente vai escolher, então, as queixas que estão trazendo maior sofrimento, ou, dependendo da situação, aquelas que também já estão trazendo um pouco mais do indicativo do saber e do sofrimento do paciente, né? Então, a gente vai fazer o que com essa fala? A gente vai retomar, se o paciente, de repente, já mudou, né, o assunto já foi para outro lugar, a gente retoma, e a gente vai ter que encontrar esses elementos aqui, ó. O antropológico daquela queixa, então vamos por aí no trabalho, bom, o que ele faz? Com o que ele trabalha? Quem que é esse chefe, né? Quanto tempo está lá no trabalho? Como é que é o dia a dia e tal? Então, aí a gente vai pegando os atores, né? As pessoas que têm uma função na personalidade desse sujeito. Então, tem ali o chefe, tem o outro colega que gera uma certa competição, que afeta ele e tal. A gente vai montando esse cenário e a gente vai tentar descer o máximo possível num indicativo do saber de ser, que como ele está ainda no segundo grau, ele não é um saber. Mas ele vai nos dar um mapa para que a gente possa depois descer para a situação com mais segurança, tá? Junto desse saber de ser, né, quase uma sequência, né, muito interligado no outro, digamos assim, é o indicativo do futuro, porque então, se ele se sabe um incompetente, alguém que nunca vai ser valorizado pelo chefe, que ninguém nunca vai respeitar, né, o que vai acontecer com ele? Né? Então, vem aí o receio da exclusão, da solidão, né? Às vezes da escassez. Alguém perguntou lá sobre escassez, dependendo do antropológico passado que ele tem e das situações de gênese, ele pode já muito facilmente antecipar um futuro de escassez, né? Junto disso vem os sintomas, que vão nos ajudar também a direcionar um pouco mais a psicopatologia e a compreensão do caso. E aí é importante que a gente entenda qual que é a intensidade que chega a esses sintomas. Aqui da intensidade vão sair alguns desdobramentos, como a possível necessidade de medicação, ou também riscos, né, como o risco de suicídio, que exige todo um manejo diferenciado, e a frequência de terapia, uma série de questões, né? A frequência que a situação acontece, porque ela pode variar de mais de uma vez por dia, né? É uma coisa que acontece esporadicamente. E desde quando acontece? O desde quando, nessa forma que a gente organizou o trabalho, a gente sempre valoriza muito, foca muito a questão do saber de ser mesmo. Então, a gente pega lá desde quando ele experimenta, ele vivencia esse saber de ser, na verdade, né? Então, assim, ainda é tudo muito
elaborado no segundo grau, mas a gente faz essa etapa, a gente considera essa etapa muito importante, de novo, porque ela vai nos dar já uma primeira compreensão que ainda não foi verificada, né? Assim, a situação não foi verificada, né? A queixa está sendo verificada primeiro em nível de queixa. Então, para que a gente trace mais ou menos um caminho do que a gente vai buscar quando a gente descer lá para a situação, tá? Então, nessa etapa toda das queixas, a gente vai inserindo esses conceitos ali por meio daqueles modelos, então de subjetividade objetivada, dessas relações, né, de emoções também, como trouxe lá o Ismael, que as coisas acontecem no concreto, então vai desmistificando um pouco já da noção de doença, da noção do mental, e vai conectando com as ocorrências, porque é muito comum mesmo o paciente não conectar com a vida concreta que ele tem, muitas vezes o sofrimento que ele traz, né? Então, a gente começar a estabelecer correlações, para muitas pessoas já é muito revelador, já dá uma aterrada, assim, né? Então, a gente vai mostrando as funções que essa ocorrência tem já no ser, em termos um pouco de conceito, um pouco das palavras ali que foram encontradas, e já mostrando que o problema se dá porque tem uma inviabilização desse futuro. Tá? Esse aqui eu acabei mostrando antes, né? Esses dois aqui. Aí, a partir disso aqui, então, a gente vai ter já um rol aí das queixas organizadas já com seus componentes psicológicos, né, básicos, iniciais aí, traçados. E a gente vai ter um conjunto de palavrinhas ali que descrevem o saber, um conjunto de palavrinhas que indicam um certo tipo de sintoma, né, e aí a gente vai, então, descer para situações atuais. Então, enquanto que antes lá na queixa a gente pedia exemplos, né? Então, que tipo de situação com o teu chefe que acontece isso? Que tipo de situação em casa? E aí ele vai pulando de um exemplo para o outro. Aqui na hora das situações, não. A gente vai pegar um dia específico, né? Nem é um dia, um momento específico. Então, assim, quando foi a última vez que aconteceu isso com você? E isso, né, esse assim, como está ali entre aspas, a gente precisa delimitar, então, que ele entenda que tem uma afetação psicológica com aquelas características ali, né, a gente pode fazer isso por perfil, e assim, ó, com esse conjunto aqui, que você se sentiu incompetente, que você acelerou o coração, que você achou que ia ser demitido, né, e já antecipou essa situação toda de fracasso, quando foi a última vez que isso aconteceu, né? E daí ele vai trazer uma data mesmo, assim, não, foi ontem à tarde, né? Foi semana passada, foi quinta-feira, tal. Aí a gente começa, então, para que a pessoa possa fazer esse mergulho na consciência de primeiro grau, acho que o Sérgio também falou, a gente precisa conduzi-lo para lá, né? Então, toda a consciência de segundo grau tem uma consciência de primeiro grau que pode ser resgatada. Então, a gente vai voltar lá na cena primeiro, nos elementos antropológicos. Onde é que você estava? Né? Você estava na tua mesa lá de trabalho, ou se era em casa, né? Você estava chegando em casa, era o dia do ciclone, né? Ou não era? Teve o ciclone aqui, né? Enfim, assim, coisas recentes que aconteceram, elementos concretos, que roupa que estava, dependendo do qual é o elemento, né? Para que ele vá retomando e lembrando e se transportando para aquele lugar, né? E aí a gente vai pegar, então, os elementos do sociológico, que ali a gente já conhece um pouco dessa rede de relações do sujeito, a gente já vai perguntar, então, como é que estava esse chefe nesse dia, essa esposa, esse filho, né? E aí ele vai contando. E aí, de repente, lá numa certa situação, ele vai falar, bom, aí eu pedi uma ajuda ali para minha esposa, né, para me ajudar com as compras do mercado, e ela falou, já vou, né? E ficou no celular. Aí já fiquei indignado, né? Assim não dá para conviver assim. Tá? Veja, a hora que ele fala do gatilho do objeto emocionador, ele já vai pular muitas vezes para a elaboração de novo, né? Assim não dá, não aguento mais, esse é o meu problema. Ele vai querer voltar lá para a narrativa, né? E a gente vai ter que calma, peraí, né? Vamos dar uma pausa, vamos interromper, vamos cortar assim. Olha o que aconteceu aí, porque a partir daí ele não pode mais contar para a gente da mesma forma, porque ele já está numa outra condição psicológica, numa outra condição emocional. Ele se afetou e ele não entende que ele tem uma afetação. Então a gente vai pausar, né? Para a gente poder então fazer aí a verificação dos elementos psicológicos dessa afetação, tá? Eu já vou mostrar um esqueminha ali, mas só então, para finalizar, eu já vou descer nessa parte psicológica, mas aí depois de verificar o psicológico, a gente volta para o antropológico e deixa correr o resto da cena, né? Como ele estava e o que ele fez. Aí já me tranquei no quarto, já fui para o quarto, não queria mais, né? Não queria mais nada, fiquei pensando em como é que eu vou fazer para me separar e tal. Né? Então ele não visualizou possibilidades de resgatar ali a relação, né? De tomar alguma outra atitude.
Então, aí estão os elementos da situação, os elementos, então, da parte psicológica da situação ali, né, do que compõe essa aglutinação toda, né? Então, o antropológico, o sociológico, o objeto emocionador, que teve função. Aí já começa a aparecer, então, dá para descer um pouco mais nessa descrição desse saber de ser, que a gente já está chegando mais próximo do primeiro grau, e junto dele o futuro, né? Os sintomas específicos, então, porque agora não é o que o paciente está me relatando, é o que eu estou verificando que aconteceu naquela ocorrência, né? E aí, como eu vou ter várias ocorrências verificadas dessa forma, lá na frente eu consigo ter um compilado, né? Que é como direciona a fenomenologia. Então, e aí desde quando? Desde quando também é muito importante, de novo, essa pergunta, porque aqui a gente já desceu um pouco mais no saber de ser. Então, desde quando? Desse saber. A gente vai pelo saber. Esse esqueminha aqui é um esqueminha que a gente repete muitas vezes, deixa eu ver que horas são, muitas vezes ao longo de um processo terapêutico, né? Porque a gente consegue aqui grafar de alguma maneira, tanto para o paciente, para ele visualizar, quanto até para a gente ter nos nossos registros de uma maneira um pouco mais sintetizada, o passo a passo da verificação dessa situação. Então, a gente começa ali a correr como se essa linha cinza fosse uma linha do tempo. A gente começa a verificar, ela vai avançando, então às vezes até ali onde tem o antropológico, a gente escreve mesmo algumas coisas. Cheguei em casa, abri a porta, estava chovendo, coloca algumas palavrinhas ali para que o paciente possa até depois, mais para frente, assim, resgatar, né, a situação, quando a gente quiser retomar a situação com ele. E aí quando começa esse arco aí que tem essas palavrinhas mais da questão psicológica, é quando teve o gatilho. Então, a hora que apareceu o gatilho, se arma toda a atmosfera, né? E a gente vai grafar ali dentro, então, direcionando o paciente para essa verificação, palavras que descrevam um pouco mais o saber de ser, né? Para isso acontecer, vejo o paciente tem que entender o que a gente está buscando ali, por que a gente está insistindo tanto naquele ponto. Porque senão muitas vezes ele não se dedica a refletir, né, sobre aquele ponto, resgatar, porque é um momento da sessão que ele não tem a resposta pronta. Não é uma pergunta que a gente faz, ele já responde, né? É uma pergunta que ele vai ter que parar e tentar traduzir aquela vivência para uma fala, para algo mais organizado, assim. Então, a gente tenta não ajudar, não induzir com palavras aí que tragam o saber de ser, mas a gente fala como você se experimentou, que profissional que parecia que você, né, parecia ser ali, qual que era o sabor, né? Então são algumas perguntas assim que a gente vai colocando, vai retomando para que ele consiga achar as palavras dele. E só o fato de ele conseguir achar as palavras dele e se focar bastante ali nessa descrição já faz com que ele incorpore alguns elementos lá da situação que ele não tinha se dado conta numa primeira elaboração que ele tinha feito, né, em relação ao que de fato aconteceu. Então, a gente pega aqui um pouco do projeto também, então nesse exemplo que eu dei ali da esposa, né, então, ela não me valoriza mesmo, não adianta, ninguém nunca vai me valorizar, né, se eu ficar casado nessa relação vai ser sempre assim, né, eu vou ficar sozinho, então fica muito ansioso. Então a gente pega palavras-chave, já que a gente tem essa dificuldade, assim, né, de ser muitos dados para organizar, para compilar, números de sessões, assim, para devolver para o paciente, para localizar. Então, quando a gente tem meio que esse guiazinho, de novo, não é para enrijecer, mas é para a gente não esquecer de verificar todos esses elementos aqui. E é bastante nítido assim para a gente na prática clínica que a diferença que faz quando a gente pega todos esses elementos numa mesma situação e quando a gente não pega todos, né? Que a gente sai da sessão às vezes sabendo que não conseguiu pegar todos, né? A coisa não é tão ideal assim. Mas aí, o efeito não é o mesmo. E quando a gente pega todos os elementos e faz até o final, né? Tem uma revelação assim para o sujeito. Isso também às vezes nas sessões anteriores ali em relação às queixas, né? Então, esse arco azul ali é o futuro, que quando ele está dentro da experimentação viabilizadora, esse futuro vai estar fechado.
né? Não vai ser possível construir uma relação amorosa, conjugal, onde ele é ouvido e realizado. Não vai ser possível prosperar na vida financeira ou na vida profissional, né? Em termos de competência, assim. Então, aí é que vem o sofrimento, né? Mas aí a gente mostra para ele como que, dando continuidade ao antropológico, voltando ali para o nível das ações, ele, como estava muito certo naquela certeza de que não tinha perspectiva nenhuma para ele não tentou alterar, né? Ele não tentou, não achou os caminhos aí, como falou o Ismael, para modificar a situação, para argumentar, para entender com o chefe por que ele ainda não foi promovido, para entender com a esposa por que ela estava ali tão envolvida na questão do celular, enfim, né? Ele não faz o movimento, porque ele já tem uma certeza, né? Já está um saber absolutizado e só vai repetindo essa situação, né? Então, quando a gente consegue mostrar essa situação para ele, por isso que essa descrição, essa verificação é muito importante, porque aí vai ser possível ele começar a tomar distância, porque ele vai ver de fora. Ele vai conseguir se ver de fora, coisa que justamente a complicação psicológica a gente não consegue fazer isso. A gente está imerso, está colado lá no objeto e não consegue ter esse distanciamento. Então, esse distanciamento a gente vai conseguindo por meio dessas verificações, por meio desses esquemas, assim, e aí a gente vai abrir, então, os campos de possibilidade com esse sujeito. Veja, se a gente, antes de fazer essa verificação de todo o psicológico, que antes de localizar o sujeito nesse psicológico, e a gente quiser fazer essa abertura dos campos de possibilidade, muito provavelmente vai ser pouco efetivo. Algumas coisas o paciente pode se utilizar, se apropriar, tentar levar para a sua prática, né? Mas em grande parte ele não vai conseguir posicionar o que está lá no primeiro grau, né? Não vai conseguir refletir, fazer uma reflexão crítica ou purificadora, que a gente chama, em relação ao que lhe acontece, né? Talvez não vá compreender o que lhe acontece. Então, essa situação, esse modelo aqui, a gente tenta fazer, então, em todos os perfis, que seria o ideal, né? Ou pelo menos na maior parte dos perfis que apresentam algum tipo de sofrimento, né? E, assim, no mínimo 3 ou 4 perfis, para a gente conseguir passar aí para ter um pouco mais de segurança, então, de que saber ser é esse, né? E quando a gente pergunta desde quando, lá que já apareceu, a gente vai estar já preparando o terreno para mais adiante a gente fazer o caminho do código, né? Preparar a gênese, saber de onde veio. Nesse primeiro momento a gente vai só perguntando desde quando, vai anotando e tal. Veja, esse modelo de verificação da situação, ele pode ser usado tanto para a situação inviabilizadora quanto para a situação viabilizadora. Então, algumas pessoas perguntaram aí de quando o paciente vem sem uma psicopatologia constituída, ou então também a gente usa muito num segundo momento da terapia, quando ele já começa a ter outras vivências, outras experiências, né, experimentações que já estão mudando o saber de ser dele. Então já está aparecendo um novo saber, opa, então vamos lá, vamos ver o que possibilitou aquilo, que saber é esse que está se construindo, porque esse novo saber que a gente quer modificar também tem que ser apropriado. Então, quando acontece alguma situação muito viabilizadora naquela semana, o paciente está bem, chega empolgado e tal, a gente também pode usar esse mesmo modelo. E ainda, a gente também pode usar esse modelo que é nos casos reativos, né? Que a gente falou aí do psicopatológico reativo. No reativo, por mais que não tenha uma psicopatologia, né, ele pode também saber como é que isso está se conectando com o projeto de ser dele, conhecer esse projeto de ser, como foi falado, né, entender um pouco melhor para onde que ele é remetido diante daquele luto, né? Então, faleceu alguém, claro que vai ter um sofrimento, mas como que isso se conecta com a relação que tinha com aquela pessoa, né? Com a mediação que aquela pessoa fazia nesse projeto de ser. Então, tem uma série de coisas que dá para a gente localizar. E aí sempre a abertura de possibilidades vai vir do que a gente verificou da própria situação, né? A gente vai ver ali quem são esses atores, né? Como é que está organizado esse dia a dia, essa estrutura, esse contexto antropológico, sociológico, e é a partir dali que a gente vai junto, então, com o paciente, mostrar para ele o que ele vivencia na hora e o que ele pode passar a ampliar os seus horizontes e ver alguns outros caminhos para lidar com essas emoções que são reativas, né? Tá? Então, aí quando a gente tem várias situações já verificadas, porque esse é um dos grandes pontos fortes ou diferenciais aí do existencialismo, que é a verificação da situação, quer chegar no ser situado, quer chegar no primeiro grau, né? Então, a gente fica bastante tempo aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma organizada nesse material que a gente tem de várias diferentes situações que a gente já verificou,
e a gente vai montar meio que um mapinha mesmo, né? Um mapa, assim, que vai dar uma sintetizada aí e vai fazer com que a gente possa comparar os perfis e também subir mais um nível ainda de afastamento do sujeito, das coisas que ele vive, né? Das experiências que ele vive, possibilitando ainda mais essa reflexão crítica. Então, a gente faz de novo com palavras-chave ali, qual que foi o objeto de cada situação. É importante que ele consiga, ao ver esse mapa, lembrar qual que é cada situação, né? Então lembra quando a gente falou do dia que você chegou em casa, o esposo estava no celular? Lembra que a gente falou do dia que o teu colega recebeu aumento e você não? Então esse está aqui, aquele está ali e tal. Preferência, perfis variados, né? E ali dentro do círculo azul, a gente vai colocar aquelas palavrinhas-chave da descrição psicológica, né? Então, ele vai poder ver que aquelas palavrinhas do saber de ser, aquelas palavrinhas ali que descrevem um sintoma, elas são muito parecidas. Então, ele vai começar a descolar um pouco do objeto e ele vai conseguir olhar um pouco mais para ele, para a personalidade dele, para o projeto dele, né? Para que ele tenha esse projeto nas suas próprias mãos, então. E é muito revelador, assim, para eles, é muito tocante, assim, né? É a hora que a gente consegue também ter esse modelo e a gente faz assim, a gente tampa as bolinhas verdes, né? E fala, agora deixa isso aqui de fora. Olha só para o que está dentro da bolinha azul, né? E olha o que está acontecendo com você. É você que se afeta diante do mundo, das coisas, porque você quer esse projeto aqui, quando parece que esse projeto, né? Que esse futuro não vai acontecer, você sofre, né? E aí eles conseguem descolar bem. E aí a gente vai, então, para o passado a partir desses elementos que estão ali na bolinha azul. Desde quando você sofre com isso? Desde quando você se experimenta esse aqui, né? Que é aquele que sempre está em segundo plano, que é o tolo, que é o sem valor nenhum, né? Que já tive paciente que tinha o saber de ser uma aberração, né? Então, assim, desde quando você se experimenta essa pessoa? E aí a gente consegue chegar lá no passado, não pelo antropológico, não pelo fio antropológico, mas pelo fio do saber de ser, né? Aí a gente vai começando a montar, então, um caminho aí de situações passadas, né, que são as respostas desse desde quando, para que a gente possa, aí, claro, né, aqui a gente vai, então, pulei uma parte, mas assim, digamos que o paciente já avançou um pouco, já está sem sintomas, sem acessos, já está mais localizado, já está começando com situações mais viabilizadoras e tal, a gente vai tendo condição de fazer esse caminho com ele. Então, a gente chega lá nas situações de gênese pelo fio do saber, tá? Só que quando a gente vai, então, fazer a verificação das situações passadas, como elas ainda não têm um saber de ser fechado, absolutizado, a gente vai verificar pelo fio do antropológico e do sociológico. Então, que tipo de escola você estudava? Como que era a tua família? Que cidade que era nessa época, né? Foi com 5 anos essa situação aqui. Como que era? Tinha irmãos, né? Então, irmãos mais velhos, às vezes muitas crianças vão apropriando o senso de incapacidade, porque o irmão é maior, então ele sabe fazer mais coisa, né? Então, a gente vai pegando todas as racionalidades, racionalidades mais rígidas, como algumas formas de lidar com a religiosidade, né? Questões de preconceito, questões culturais, econômicos, né? O tipo de trabalho dos pais e tal. E a gente vai vendo o que possibilitou aquela experimentação lá atrás, para que, de novo, ele possa se descolar e fazer, e não contar só mais com a apropriação que ele fez lá quando tinha 7, 8 anos, mas para que ele possa usar outros filtros de outras racionalidades atuais para entender a sua própria história, para entender o seu próprio ser, né? Andréia, só para marcar, temos mais 5 minutos, tá? Tá. Então, a gente tem as situações aqui de passado que a gente vai fazer mais ou menos o mesmo modelo. Eu achei que começou 2h10, poderia ir mais 10 minutos, não? Então, Zu, estava considerando que teria mais 10 minutos, porque começou umas 2h10, não? Mais 5, então? Tá sem microfone. Bom, então a gente faz esse mesmo... Sim, Andréia, até 14h50. Pode ser? Tá, pode ser. Então tá, então a gente faz esse mesmo aqui, né, com as situações passadas, essa organização. A gente vai então começar a localizar, né, o paciente de como que nas situações presentes que ele vive, nas situações concretas que ele vive, ele está sobre essa pressão que foi falada, né, dessas situações passadas e dessas situações atuais. Então ele revive de certa maneira algumas experimentações, algum saber, né, que ele traz lá de trás, lá do passado, né? E que ele está sob esse jogo de forças, né, nessas situações concretas que ele vive, nesse impasse psicológico que ele está vivendo. Então, como a gente já vai ter as situações listadas, as experimentações listadas, o saber mais organizado, a gente consegue
mostrar aquilo ali para ele, né? Então, a gente vai fazer essa linha do cógito, tá? Já falei aqui também. E aí a gente tem esse modelo aqui que ele também ajuda bastante, que a gente vai colocar assim, ó, bom, lá no passado, ele tinha o quadro verde ali, que era um antropológico A, antropológico X, e aquele antropológico gerou um psicológico, então, a linha, né? Hoje em dia, ele tem um outro antropológico B, e aí quando a gente coloca isso para o paciente, o que ele espera? Bom, eu deveria ter um psicológico B, mas a gente fala, pois é, só que o teu psicológico ainda é o A, né? Então, a gente cruza esses dois quadros assim, né, na mesma folha e fala, então é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem que constituir esse psicológico que corresponda à sua vida concreta de relações que você já está conseguindo construir hoje, né? Claro que depende um pouco aqui da psicopatologia, vai variar um pouco, né? Mas existe esse recurso aqui para deixar mais claro essa possibilidade de ele enxergar isso. As situações viabilizadoras, como eu já falei, que a gente também verifica, né? Acabei já adiantando isso aqui. E aí isso aqui que vai então para o fechamento do processo de psicoterapia, né, que é a verificação dos episódios do cógito aqui e organizar isso com o paciente, né? A gente vai fazer isso, claro, verbalmente, por essa conversa dirigida e também com esses recursos gráficos, mas o mais importante é que eles compreendam isso, né? Então, a gente vai mostrar ali que até uma certa idade, até um episódio de fechamento do cógito, que normalmente é um episódio com mais componentes afetivos, né? Que foi uma situação mais marcada. Então, quer dizer, até chegar ali, né? Ele está tendo sabores, né, experimentações, e a gente já vai estar ciente dessas racionalidades. Ali no cógito ele fecha e aí é certeza mesmo, né? Sempre se sabe sendo aquele, e já tem uma certeza de quem ele é. Então, ali abaixo, os triângulos amarelos são os acontecimentos antropológicos concretos. Lá em cima seriam sociológicos, né? Porque eles acontecem junto. E essa tesourinha ali são os cortes na relação, né? Porque muitas vezes nesses episódios há cortes com as pessoas que seriam mediadoras para aquela pessoa se viabilizar. E como ela vai ficando na solidão, ela vai também absolutizando esse saber. Aí vai variando, né, conforme a patologia, que a gente tem uma situação, então, que tem dois antropológicos, dois sociológicos distintos e muito fortes, pode ser um vindo da mãe, outro do pai, né, uma mãe qualificando muito, um pai desqualificando, ou uma coisa na escola, outra coisa em casa. Então, veja como o resultado lá à direita é um saber, um código mesclado, né, que pode ser o dividido, que o dividido vai gerar lá, né, uma situação mais crítica, assim, de visão, enfim, né? Então a intervenção difere um pouco como a gente vai localizar, né? Ou então, dentro de um meio sociológico, ter experiências que trazem um saber mais viabilizador, experiências que têm um saber mais viabilizador e de qualquer forma gera uma divisão, né? Então, a gente já falou um pouco aí dos psicopatológicos e dos reativos, né? De qualquer forma, a gente vai verificar a situação, a gente vai localizar, a gente vai abrir possibilidades. Tá? Quando que a gente vai dar alta, então? Né? Quando o paciente já está sem acessos, o impasse já está superado, essa gênese do saber já está compreendida, o saber de ser já está modificado, já está também verificado algumas situações nesse sentido para fortalecer essa apropriação. As escolhas, as ações do paciente na prática, né, já são ações que viabilizam o projeto de ser e que consideram as possibilidades que ele tem e a responsabilidade também, né? Não falei aqui muito da parte de grupos, mas assim, ali sempre quando a gente vai trabalhando esses perfis, a gente coloca também o quanto que ele impacta no outro e que às vezes aquele gatilho do outro que foi para ele já era uma ação resultante de alguma coisa que ele já tinha feito antes, né? E de como ele vai pertencer a esse grupo e da racionalidade desse grupo. Então, ficou um pouco de fora, mas a ideia é que ele também tenha essa compreensão, né? E aí a alta é sempre gradativa, a gente começa passando para quinzenal, depois, né, vai para mensal, vai variando muito, mas às vezes marca ali uma consulta dali 2 meses. Como o paciente já está mais situado da sua condição, quando tem um acesso, ele retorna também, né? Ele já tem essa condição de, se acontecer mais algum acesso, ele retorna para trabalhar aquele acesso. E por fim, então, os prontuários, de uma maneira que geral, a gente tem o prontuário do CRP, o prontuário que é o relato de cada sessão, que a gente vai anotando tudo, né? Que fica um compilado ali. O estudo de caso, que é um prontuário mais ou menos organizado da forma como esses processos que eu coloquei aqui,
que é onde a gente vai definir as hipóteses, definir a patologia, né, e fazer a correlação aí com os conceitos, com a teoria. E esses modelos gráficos que facilitam a gente se organizar e ter um resumo, né, e sintetizar e dialogar com o paciente e retomar as sessões passadas também. Então, para finalizar, leio uma frase aqui para vocês, que é a mensagem que a gente queria deixar, que embora Sartre não tenha sistematizado uma prática em psicologia clínica, a gente considera que a sua teoria fornece elementos para pensar em uma prática psicológica que seja capaz de realizar o que o filósofo descreve como finalidade fundamental de uma teoria, que é a viabilização dos sujeitos enquanto liberdades em seu movimento no mundo e a partir do seu projeto de ser, né? Aí ficam os nossos contatos, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, é fácil de nos encontrar, a gente fica à disposição para continuar construindo, né, essa nossa caminhada do existencialismo. Agradeço a gente poder participar e estar aqui hoje e deixo a admiração aí, né, pelo projeto, pelo processo todo que é tão essencial para que a gente possa fortalecer o movimento existencialista e as nossas práticas, tá bom? Obrigada a todos, então. Vou tirando a minha compartilhamento de telas, passo a palavra para você. Ok. Esperar a Andréia aparecer aqui. Aí, Andréia, obrigada. Às vezes acontece isso, né? A gente lança a apresentação e a imagem sai, mas tudo bem, deu certo. Vamos aprender. Obrigada. Apresentação aí bem, né, esclarecedora, clara, objetiva.